Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha transição para me tornar uma nômade digital. Vocês sabem que eu sou jornalista de viagem, nômade digital. Até agora eu tive a oportunidade de visitar 183 países, morei em 5 deles e através do meu trabalho hoje eu faço do mundo o meu escritório. Para quem acompanhou o vídeo anterior, eu compartilhei a minha experiência sendo intercambista na Irlanda, no qual participei de um concurso cultural e em 2013, quando eu tinha 18 anos, eu fui a única ganhadora aqui do estado de São Paulo a ganhar essa bolsa de intercâmbio para estudar inglês na Irlanda. Morei 1 ano lá e agora eu vou falar o que aconteceu no pós-intercâmbio. Hoje eu tenho liberdade geográfica, financeira e também liberdade de tempo. E eu vou compartilhar com vocês todo o processo para quem sabe você também se torne um nômade digital. Para começar, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça que eu também tô lá no Instagram, sigo Viagens Sem Limites. E eu quero saber aqui nos comentários de onde você me assiste. Quero saber seu nome, sua idade, a cidade e o país. Após a primeira experiência no exterior, intercâmbio na Irlanda, aprendendo inglês, eu voltei para o Brasil. A princípio, eu pensei que não ia ser nenhum problema continuar falando português, até porque eu estava acostumada com a rotina, o dia a dia, falando inglês. Consegui um trabalho que me pagava R$ 1.400. Nosso atendimento era com pessoas que falavam português, era brasileiro, porém, quando precisava ir no chat especializado, no atendimento especializado, a gente entrava em contato com o chat nos Estados Unidos. Isso fez com que eu continuasse praticando inglês, mas ainda assim eu tava com medo de perder porque não tava sendo mais aquela rotina de falar inglês basicamente 24 horas. Como eu já tinha aprendido inglês e também tinha viajado para alguns países na Europa, eu comecei a pesquisar países que eu pudesse me mudar para passar uma temporada para continuar praticando inglês no dia a dia. Tirei o meu visto, fiz as minhas malas e embarquei para os Estados Unidos. Inclusive, depois você pode assistir esse vídeo que eu explico passo a passo para quem deseja tirar o visto americano. Eu tirei o meu em 2015, foi aprovado de primeira. Fiz todo o processo sozinha e caso você entenda inglês, você pode seguir o passo a passo para fazer o seu. Caso você queira tirar o visto americano, você não fala inglês, você não entende inglês e não se sente seguro para fazer sozinho esse passo a passo, você pode entrar em contato comigo porque eu também presto assessoria de visto americano e vai ser um prazer te auxiliar aí nesse processo para você já se jogar na estrada e começar a viajar. O meu voo saiu de São Paulo para Orlando, na Flórida, com uma conexão em Newark, em Nova Jersey. Lembro que eu paguei uns R$ 1.400, R$ 1.300 na passagem de ida e volta com a United, mas eu já sabia que eu ia usar só a ida, porque eu tava sem planos de voltar pro Brasil. Foi com planos pra ficar só 6 meses, e eu falei, vamos ver como vai ser, o que vai acontecer, e dependendo aí eu faço meus planos. Cheguei um pouquinho antes de completar 21 anos, já tive a experiência na Irlanda. Na Irlanda eu trabalhei de garçonete, de babá, de faxineira, de camareira, barista, um monte de coisa, e tava aberta pra qualquer trabalho, porque eu precisava me manter nos Estados Unidos. Na época, o dólar tava o quê? 3, 2 e pouco, que pra gente na época já tava caro, imagina hoje que tá 5 e pouco. Eu lembro que eu fui com $1.000 para os Estados Unidos, tinha amigos lá, então a princípio eu não paguei acomodação, fiquei hospedada na casa deles, e aí depois de um tempo eu aluguei um quarto, e aí eu pagava cerca de $500 por mês num quarto, porque quando você mora fora tal, você acaba não tendo condições inicialmente de sustentar uma casa inteira, então é muito comum dividir quarto, dividir apartamento. Como eu fui pro tudo ou nada, queria continuar praticando inglês e fazer um dinheirinho para me manter nos primeiros meses, eu aceitei alguns empregos, então fui fazer faxina nas casas, nos apartamentos, nas casas de férias e também ali nas mansões próximos ali à região da Disney. Fui babá, olhava criança na casa das pessoas, indicação de amigos e muito mais. O estado da Flórida foi construído em cima de um pântano, então lá tem muito jacaré, tem muito verde, é muito arborizado. E o transporte público lá não é tão acessível. Você até vê ônibus, trem, mas assim, muito tempo no ponto, aquela coisa, nem todo ponto tem, né, uma cabine coberta, você fica ali exposto ao sol, porque basicamente é quente o ano todo. Eu sabia que eu ia precisar de um carro, e lá carro não é luxo, pelo menos na Flórida ter carro não é luxo, mas é necessidade. E eu não tinha carteira de motorista aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos o pessoal começa a dirigir com 16 anos. Eu acabaram de completar 21, falei, eu quero tirar minha carteira. Eu vi que eu poderia tirar mesmo sendo turista, buscar mais informação. A moça me deu um caderninho de mais ou menos 70 páginas. No dia que eu me senti segura, eu fui até lá para fazer a parte teórica e eu poderia tentar 2 vezes. A primeira vez eu paguei $6,50, eram 40 questões, eu tinha que acertar no mínimo 30. A primeira vez, se eu não me engano, eu acertei apenas 25, aí eu reprovei. Você pode tentar 2 vezes por dia. Falei, então eu vou tentar mais uma vez. Na segunda vez eu acertei 27, faltava só 13. Aí lá, você pode vir amanhã e tentar de novo. Falei, não, vou ficar todo dia dando $10, $20 para cada vez que eu
fui rápido. Estudei mais uma semana no caderninho e na outra semana eu fui, acertei 30 e aí passei. Em seguida ela me apresentou duas opções. Eu poderia esperar um mês para poder voltar lá e fazer a prova prática e aí pegar minha carteira de motorista, ou eu poderia sair dali com a carteira Learner, carteira de quem está aprendendo. Eu decidi pegar a carteira Learner porque eu ia ter um mês para poder praticar no carro dos meus amigos e aí depois estaria top para a prova prática. Foi muito fácil, tipo, foram 3 minutos basicamente de teste. Eu só entrei no carro, liguei, ela quis conferir as lanternas e as luzes, aí ela falou, segue reto, vira direita, vira esquerda, se você tá numa subida, que lado vai parar o pneu na guia. Aí eu só fiz assim no volante, em seguida eu só entrei em 4 cones, nem precisou fazer baliza, nada. Ela fez uma pergunta, eu respondi, você tá aprovado. Quando eu consegui um trabalho de motorista, eu era tipo aqueles motoristas que fica naquelas filas de hotel, que o valet, né, o manobrista fica chamando, e aí dá corrida pro motorista, que é motorista executivo. Leva a pessoa no aeroporto, leva a pessoa na Disney e tal. Porque esse trabalho eu não ganhava por hora, gente, era meio que taxista, então a gente ganhava pelas corridas. E quando não tinha corrida, você saía devendo porque você tinha a base diária para pagar. Eu tinha habilitação, mas eu não tinha carro. E aí nessa empresa tinha várias pessoas que tinham carros que precisavam de motorista. Eu tinha que dividir o lucro com o dono do carro e também as despesas de pedágio e também combustível. A única coisa que ficava 100% para mim era as chips, que eram as caixinhas. Eu teve dia que eu trabalhei tipo das 3 da manhã às 10 da noite, da meia-noite às 5 da tarde. A gente era bem flexível com os horários, porque dava para saber qual era o horário que o pessoal queria ir pra Disney, pro aeroporto, a conferência. Tinha um horário bem morto, assim, de tarde. Então aí eu ia para casa descansar para trabalhar à noite. Eu fiquei nesse trabalho por cerca de 6 meses. O tempo foi passando e aí os 6 meses que o agente de imigração carimbou no meu passaporte para permanecer nos Estados Unidos ia vencer. E eu vi a possibilidade de poder estender esse prazo e ganhar mais 6 meses. Aí eu fui, preenchi o formulário, paguei a taxa, fiz uma carta explicando minha intenção, enfim. Eles me deram mais 6 meses, ao todo eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Eu comecei a organizar minha saída, porque se eu quisesse permanecer lá, eu teria que contratar um curso de inglês. E aí eu não queria pagar, tipo, 500, 600 dólares por mês só para permanecer no país, sendo que o intercâmbio na Irlanda custaria aí 1.500, 2.000 euros por ano. Então, estudando 6 meses, você pagaria 2.000. E lá nos Estados Unidos eu pagaria 500, 600 por mês. Agora eu precisava desses trabalhos para poder me manter nos Estados Unidos, pagar o aluguel, a conta ter uma segurança maior. No meu tempo livre, eu também prestava consultoria de viagem, também fazia assessoria de visto e também fazia roteiro personalizado. Vou voltar para a Europa. Pensei em até renovar o visto de estudante para ficar mais 1 ano na Irlanda, mas aí não deu certo. Eu fiquei 3 meses na Irlanda, 3 meses em Portugal, depois eu falei, quer saber, eu vou voltar para os Estados Unidos. Aí eu voltei para os Estados Unidos, fiquei 6 meses. Eu fiquei cerca de 4, 5 anos nessa de Estados Unidos, Europa, Brasil. Só que ainda não me sustentava 100% com o digital, porque eu ainda estava aprendendo. Então eu estava aprendendo sobre o nomadismo digital, sobre marketing digital, trabalhar com internet. Nesse meio tempo, viajando de um lado para o outro, eu fui adquirindo mais habilidade com respeito de viagem e também de marketing. Na parte da comunicação e jornalismo, que eu já trabalhava também. De 2015 para 2018, muita coisa aconteceu. E aí no começo de 2018, eu estava no Brasil. Foi quando, em fevereiro, nasceu o nome Viagens Sem Limites. Antes era Nathalie in Dublin, Nathalie on Travel, mas eu não queria, né, tipo, deixar o meu nome na marca. Embora eu sou a marca, eu sou Viagens Sem Limites, eu queria um outro nome. Fui viajar pra Europa, depois voltei pros Estados Unidos. Depois eu conto esse rolê, como foram minhas viagens nesse período de nômade, porque eu fui pra muitos lugares e morei nesses 5 países que eu comentei. Já fui pros Estados Unidos várias vezes, cheguei a morar lá 2 anos e meio. 2 anos em Orlando, na Flórida, e uns 5, 6 meses ali em Boston, no estado de Massachusetts. Cada entrada nos Estados Unidos, eu ia conseguindo mais oportunidades, porque eu tinha mais experiência e mais contato. No início foi faxina, babá, garçonete, motorista, panfleteira. Depois eu comecei a trabalhar em escritório de restaurante, marketing, tradução, edição de vídeo e muito mais. Quando foi setembro de 2018, eu saí dos Estados Unidos porque já ia vencer o prazo, e aí eu fui pro Canadá. Fiquei cerca de 3 meses no Canadá, decidi voltar para os Estados Unidos. Nisso eu tive a oportunidade de trabalhar com um casal de amigos, que inclusive a minha amiga, a gente chegou a dividir apartamento, dividir quarto quando a gente morava em Orlando, e aí ela casou e foi para Boston. A gente trabalhou alguns meses juntos, a princípio home office, na parte administrativa, depois eu fui por escritório. Foi uma ótima experiência, aprendi bastante no ramo que eu tava atuando. Morei um tempo com eles, aproveitei para juntar um pouquinho de dinheiro para poder alugar um quarto depois em algum lugar e também tentar fazer uma poupança, mas não tem como fazer poupança nos Estados Unidos, ainda mais quando você tem que pagar quarto,
comida. É diferente quando você já vai, por exemplo, com green card, um visto de trabalho, que você já tem uma segurança maior. Eu tinha salário e trabalho fixo, mas ao mesmo tempo o custo de vida era maior que na Flórida. Eu cheguei a alugar um quarto lá na casa de uma pessoa que eu pagava 750 dólares por mês. E o meu salário era 2.000. Então imagina ganhar 2.000 dólares por mês, você pagar um quarto ali, 700 e pouco, com conta inclusa. Aquela casa não tinha internet e comida, transporte, coisa do dia a dia. Comecei a pensar em me dedicar 100% ao Viagem Sem Limites, porque eu já estava criando conteúdo há um bom tempo, tinha criado o Viagem Sem Limites há 1 ano, só que eu tinha pouco tempo para me dedicar ao meu projeto e eu só tinha tempo para me dedicar na hora vaga. E era sempre, tipo, numa hora que eu tava cansada, tava com sono, era à noite, porque trabalhava durante o dia. E eu falei, eu não quero mostrar os lugares só à noite, eu não quero mostrar o lugar só quando eu tiver 1, 2 dias de folga. Eu preciso manter constância e para isso eu preciso me dedicar 100%. Aí começou o conflito. Como me dedicar a um projeto que ainda não me dá uma estabilidade, que eu não tenho uma receita ali que eu consigo depender 100%. E ao mesmo tempo eu precisava manter minha vida nos Estados Unidos. O que eu tenho? Como eu posso começar a minha empresa? Porque aí eu preciso planejar para ver se vale a pena sair do trabalho ou não. Eu tinha vendido no ano anterior uma câmera profissional que eu tinha comprado usada na Irlanda em 2014 e vendi em 2018. Então tava faltando uma câmera, né? Todos os blogueiros compravam para fazer vlog. Era a Sony A6300 e na época ela tava custando cerca de 1.000 dólares. Comprei a câmera e aí chegou aquela caixa enorme. Aí eu falei, caraca, meu, negócio novo, né? E eu comprei aquele kit que vinha a câmera, tripé, vinha limpador de lente, filtro, vários acessórios. Eu tinha o computador usado que eu tinha comprado, né, de segunda mão, um MacBook, tinha uma GoPro que também foi usada, tinha o iPhone 7 que era novo, que tinha comprado em 2017 e ali a câmera novinha. Então eu falei, ó, tenho tudo que eu preciso para começar, o conhecimento tá aqui. É um desafio, né, estar nos Estados Unidos trabalhando, turista, aquela coisa, mas eu tinha 2.000 dólares na minha conta todo mês. E a partir do momento que eu abri mão daquilo para me dedicar a um projeto que precisaria ali dar certo, porque senão não teria mais dinheiro. Sei meus amigos que eu ficaria mais umas 2 semanas para poder fazer mais um dinheiro e depois eu iria pela primeira vez me dedicar 100% ao empreendedorismo. Então eu pagava 700 dólares num quarto que não tinha internet e basicamente eu não ficava no quarto. Trabalhava no escritório das 9 da manhã às 5 da tarde. Assim que pouco eu começava a trabalhar para mim, planejando, fazendo visto, cuidando das coisas do Viagem Sem Limites. E ali eu ficava às vezes até 11 da noite, meia-noite. Então eu ia para casa, tomava banho, dormia, para 7 da manhã tá acordando. Então assim, eu quase não ficava naquele quarto. E agora que eu abri mão do trabalho, do salário, eu não teria mais aquelas horas para poder usar o computador e a internet do escritório. Eu fui numa cafeteria que tinha dentro de uma loja de departamento na rua de trás da minha casa. Durante 1 mês eu trabalhei das 9 da manhã às 9 da noite. E eu lembro que eu tinha poucos seguidores no Instagram, eu acho que eu tinha 3, 4 mil seguidores no Instagram e 1.000 e pouco, 2.000 seguidores aqui no YouTube, que oferecendo meus serviços, faço roteiro personalizado, consultoria de viagem, consultoria de intercâmbio, assessoria de visto e é tipo aquela coisa. Comecei a preparar marmitinha, levava comida, fruta, iogurte, bolacha comigo pra cafeteria e o pessoal super gente boa aquecia. Só que aí o dinheiro não tava entrando, então eu falei, meu, tá ficando muito caro ficar aqui nos Estados Unidos. Eu comecei o plano Europa, porque na Europa o custo era mais baixo, eu tinha morado lá, tinha mais contatos. Comprei uma passagem de Nova York pra Madrid por apenas 150 dólares. Na época tava dando tipo 500 reais. Peguei um ônibus de Boston pra Nova York, de Nova York pra Nova Jersey. Fiquei uns dias lá na casa de um casal de amigos com a filhinha deles, que é a Suzana, o Alex e a Brenda. De lá, voei pra Europa. Então, uns 2 dias em Madrid, eu peguei um ônibus de 6 horas pra ir pra Lisboa. Dormi 1 semana num hostel, num quarto compartilhado com 4 camas e paguei 10 euros a noite. Depois eu fui pro interior, lá pra Beja, que fica no Alentejo. Dormi na casa de uma amiga que eu havia conhecido na Irlanda. A gente também dividiu o quarto lá em Dublin, em 2014. A Cris, uma querida, um beijo. A Cris, ela tava morando e trabalhando em Lisboa. A casa dela basicamente ficava vazia. Ela ia um final de semana assim, não. Falei, ó, não tenho muito dinheiro, tô empreendendo, aquela coisa, mas eu posso te ajudar com a conta de água, luz, internet, ou com algumas despesas, gás, enfim. Fiquei lá mais ou menos 2 meses. Surgiu a oportunidade de ir pra Paris pra guiar um casal de amigos com um filho que tava indo morar em Portugal. Vou ficar 2, 3 dias em Paris. Então eles contrataram meu serviço de roteiro. Só que além do roteiro, eles queriam a minha presença
experiência lá. Além do roteiro, eles pagaram também a minha passagem, minha hospedagem, tudo ali em Paris, e um tempinho que eu fiquei ali com eles. Depois a gente veio junto pra Lisboa, fiquei mais um tempinho em Lisboa. Eu comecei a me organizar pra ir pra Ásia, seria minha primeira vez no Oriente Médio, que aí é assunto pra um outro vídeo, uma viagem incrível, especial, que pra quem me acompanha há um bom tempo já chegou a ver os vídeos, porque eu criei uma série de 16 vídeos, mas no momento esse vídeo está privado, ocultado, depois eu lanço, porque eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo e esse país, ele não tem muitas relações diplomáticas com alguns países. Porque eu ocultei o vídeo pra não ter problema durante a minha volta ao mundo, pra não ser barrado em alguns países, aquela coisa. Mas enfim, assunto pra um outro vídeo. Foram 25 dias incríveis que eu fiquei ali entre Israel e Palestina, fiz muitos amigos, fiz amigo muçulmano, cristão, judeu, ateu, vi muitas paisagens, comida maravilhosa e fiz muitos contatos. Até porque lá em Israel começou ali a sementinha da volta ao mundo, quando eu tava ali no Monte Sião, em Jerusalém, olhando ali pro Monte das Oliveiras, para o Domo da Rocha, que fica ali, né, no Monte Moriá, no Muro das Lamentações. Então foi um conjunto de coisas que vale um vídeo especial. Voltei para Portugal, fiquei um mês em Portugal, voltei para o Brasil. Fiquei uns 2 meses no Nordeste, fui para o Ceará, que lugar maravilhoso. Aquela água cristalina, comida boa. Como eu disse pra vocês, 4 anos aconteceu muita coisa. Então esse vídeo é pra vocês entenderem como que foi o processo do nomadismo digital. Muito feliz com a decisão que eu tomei, com os sacrifícios que eu fiz, investimento para poder ter esse conhecimento que eu tenho hoje, porque não adianta também você ter o equipamento do ano e você não investir na principal coisa, que é o conhecimento. E conhecimento é algo que a gente adquire, a gente morre com ele, mas a gente desenvolve ao longo da vida e também é algo que ninguém tira de você. Estou mostrando meu trabalho, estabelecendo meu nome no mercado e eu tenho certeza que vai acontecer muitas coisas, mas lembrando que investir em conhecimento, investir em você. Se você acreditar no seu sonho, no seu potencial, já é o suficiente. Você vai trabalhando nas suas habilidades, nas suas ideias e desenvolvendo estratégias para você se destacar no nicho, na área que você vai escolher. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, @viagemsemlimites, e deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bye!